Se eu puder resumir a frase, o que é empreender, eu resumo ela de que é engajar as pessoas num sonho grande, mas um sonho que a gente tem que falar a realidade, gente. Não se sonha grande sozinho, não se sonha grande fácil, né? Às vezes eu brinco com as pessoas na história, como é que foi o crescimento? Foi o crescimento de aquisição ou foi orgânico? Ele é sempre orgânico, que consome todo o organismo de todo mundo que trabalha. Não existe nada fácil. Quem pensa que empreender é algo fácil, não é. E como empreender é um sonho, tem muita paixão, tem muita determinação, tem muito risco. Outro ponto importante de que para poder construir algo perene, tem que ter muitas pessoas sonhando junto contigo e trabalhando junto contigo. Porque essa determinação, essa paixão, às vezes cega. E por cegar, muitas vezes a gente precisa, se confunde muito a determinação com teimosia, com resiliência. Quanto que é um? Eu até brinco com o pessoal, eu só brinco, aquele cara é teimoso, é porque deu errado, né? Quando deu certo é resiliente, né? Muito bacana isso, né? Então, o ponto é esse. O que faz a diferença, gente? Sonhar sozinho não é legal. Sonhar junto vai ajudar a errar menos, né? Por isso que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é isso aí. Normalmente tem aquela frase, não, vem para o barco, vem para o barco. Eu digo, pessoal, não tem barco nenhum. Tem que vir para a ilha e tem que queimar o barco. Porque daí é o seguinte, é estar dedicado de corpo e alma para fazer que dê certo. E tudo que eu posso dizer para vocês, que eu construí na minha vida, pessoal e profissional, foi junto sempre com muitas pessoas, seja minha família, seja minha profissão. E aí, puxando um pouco para a minha infância, eu sempre fui muito, deve ver que eu sou um pouco ansioso, né? Sou um cara pouco ansioso, todo mundo me conhece há muito tempo. Só que na época o pessoal não usava o termo ansiedade, dizia que era curioso, né? Então eu sempre fui muito curioso quando era moleque, né, pequeno. E essa curiosidade, eu sempre queria entender as coisas, eu não me contentava com uma resposta simples, né? Então eu vejo que esse negócio, essa paixão pelo empreendedorismo, por querer, sempre me movimentou. Numa época até eu me lembro que a minha mãe dizia assim, puxa, mas eu queria mudar o mundo, ela dizia, tu tem que ser diplomata, né? Aí eu comecei a olhar Rio Branco, tudo, eu disse, não é isso aí que eu quero, né? E aí eu olhava as empresas, eu via que aquele negócio, para construir um negócio tinha tanto desafio, tinha tanta coisa. E naquela época, meu pai era militar e meus pais acabaram indo para o Rio de Janeiro, acabei morando sozinho com meu irmão. E meu irmão fazia informática, naquela época processamento de dados, né? Um pouquinho antigo. E aquele eu vi assim, poxa, está aí que a coisa vai mudar. Eu acho que a tecnologia, ela vai mudar a forma que as empresas trabalham, ela vai mudar a forma que as coisas, é por aí que eu vou. E aí aquele cara pouco inquieto, né? Aí eu pensei o seguinte, bom, o que eu vou fazer? Como um cara pouco quieto, né, bem inquieto, vamos fazer duas faculdades ao mesmo tempo, né? Daí eu fiz vestibular para administração e informática, e aí simultaneamente eu passei na Academia da Força Aérea, né? E aí eu tinha que ir para lá, porque eu precisava, testar aquilo. Eu tinha uma admiração enorme pelo meu pai. Meu pai sempre foi um exemplo muito grande para mim. Imagina, né? Eu sou filho de militar e neto de alemão. Já viu como é que é, né? O certo, errado, né? Então aquela coisa, os valores sempre foram coisas muito importantes. Mas chegando lá, eu vi que não era aquilo que eu queria. Que eu gostava daquilo, admirava aquilo, mas eu queria algo diferente para mim, né? E aí, claro, naquela época eu também já namorava minha atual esposa, né? Então isso, claro, que pesou também, né? Então eu digo, pessoal, não, foi porque eu queria empreender. Não, eu também queria voltar para minha esposa que está aqui, né? Então, nós tínhamos 16 para 17 anos, aí eu voltei para cá, mas eu disse, não, eu preciso minha independência, eu queria trabalhar, e aí eu fiz um novo vestibular para poder estudar à noite e trabalhar de dia. 16 para 17 anos eu comecei a trabalhar e estudava todos os dias de noite, mas daí em seguida vi uma oportunidade, aí surgiu uma oportunidade de um concurso no Banrisul, e passei no concurso, e aí veio os primeiros grandes líderes que eu trago até hoje. Um banco público, sim, mas um banco que tinha uma área de tecnologia muito legal e que tinha uma pessoa que até hoje me marcou muito, chamado Luiz Porto Alegre Furtado. E eu acho que se tem uma coisa na vida que, se eu posso passar para vocês, seja um esponja, né?
Sempre aprendam. Tenham humildade de aprender e aprender sempre com os outros e saber que sempre alguém vai te ensinar. Sempre alguém vai te passar uma coisa. E eu, como todo esse negócio de Endeavor, toda essa participação que eu tenho muitas coisas de contato, de conversa, e eu sempre me recordo desse primeiro cara, que foi Lúcio Porto Alegre Furtado, um cara que era ex-IBM, e que fazia avaliação 360 graus na década de 90, gente. Quantas pessoas fazem avaliação 360 graus hoje? Né? E eu lembro que ele dizia tudo por expressões, né? Às vezes ele me viu assim, me viu andando na empresa, olhando para baixo, ele disse, nunca olhe para baixo, olha sempre para frente, olha sempre mirando o que tu vai fazer. Pô, e eu tinha 21 para 22 anos, eu já me foi dado uma oportunidade de ser líder de toda uma área de automação no banco. Imagina, um banco em que todos os meus pares tinham acima de 40 anos de idade, eu tive aquela oportunidade. E aí, eu trago o gancho de duas pessoas também muito importantes, Nori Lerman e Jorge Krug, hoje um dos diretores do Banrisul. Pessoas que me acompanharam, me deram grandes oportunidades. Sem eles, muito do que aconteceu na minha vida não teria acontecido. Em especial o Krug, foi um cara que me ensinou a indústria de cartões. E se eu não tivesse tomado algumas decisões na minha vida, e se ele não tivesse me apoiado nesses processos, eu não teria estado aqui hoje. Seria diferente, não sei dizer, a gente nunca sabe, mas ele foi muito importante. E por quê também? Porque daí eu puxo o meu day one, né? Eu até brinquei com o pessoal quando estava organizando e batendo uma bola aqui do evento. Eu digo assim, eu não sei escolher um day one. Eu acabei escolhendo esse porque ele realmente ele foi um momento muito marcante na minha vida. Eu vou contar um pouco para vocês, mas eu acho que a gente tem tantos day ones, tantos momentos tão importantes, e sem aquela coisa clássica, se eu não tivesse ido para aquele emprego, se eu não tivesse pegado aquela universidade, tem tanta coisa importante. Nós somos feitos das decisões que a gente faz, mas o futuro que nos reserva, só nós podemos fazer. Então, e uma coisa boa do empreendedor é essa coisa de levantar e olhar para frente, né? E esse Day One foi um momento muito importante na minha vida, porque eu estava com uma expectativa super grande, mas foi muito legal. Foi um evento organizado pela IBM que reuniu diretores e várias lideranças de tecnologia da indústria bancária do Brasil em Nova York e depois em Poughkeepsie. E que numa das palestras teve um cara que me marcou muito, e aí eu vou dizer para vocês como é que era o cara. Imagina um gênio louco, mas imagina o case clássico, né? Calça rasgada, né? Cabelo branco, todo descabelado, barbona toda descabelada, meio rasgado. É o case clássico do gênio maluco. Ele era o cara que falava de tendências de inovação da IBM. Gente, o cara só não usou os nomes, mas ele falou do smartphone, falou de cloud. Não eram esses nomes, mas ele foi dando para onde, isso em 1998, para onde a tecnologia ia impactar o mundo nos próximos anos. Aquilo me marcou, e como sempre fui muito esponja, aquilo me marcou de tal maneira que ele preencheu todos os buracos do que eu imaginava para onde o futuro ia acontecer e como a tecnologia ia impactar na sociedade. Eu aprendi, eu anotei tudo, e aquilo me marcou. E eu me lembro que eu estava conversando com tinham duas pessoas, dois diretores de bancos concorrentes, e eles começaram, em vez de aprender, eles estavam debochando do cara. Sabe, aquilo me fez tão mal, gente, fez tão mal. Porque, putz, eu acho assim, a primeira coisa na vida, a gente tem que ter respeito com as pessoas, a gente tem que ter humildade, a gente tem que aprender, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei irritado, comecei a discutir com eles, assim, dizer, pô, mas vocês não estão vendo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu desisti, né? Aí, mais tarde, conversando com uma amiga, ele disse o seguinte, cara, se teu concorrente está enganado, não o distraia. E eu comecei a usar isso a minha vida inteira. O concorrente está enganado, a gente tem aquela mania, meu produto é melhor. Não distrai o concorrente, deixa ele enganado, deixa ele achar que está certo, né? E ali foi interessante para mim, mas ao mesmo tempo, quando eu voltei, eu tentei explicar todo aquele futuro para os outros e vi que eu estava cometendo um erro. Porque quando o futuro ele é muito futuro, a gente fica meio tipo assim, o cara está viajando na maionese, né? E daí eu falei, não, vamos ficar quieto, e em vez de falar do futuro, vamos fazer o futuro acontecer. Isso foi para mim um day one, porque eu disse, eu tenho que fazer o futuro acontecer, eu tenho que fazer aquilo que eu acredito se tornar realidade, né? E aí veio uma grande ideia, um grande projeto, né? Existiam vários projetos muito importantes no banco,
mas veio a ideia de fazer uma mudança importante no banco, de transformar o banco em um banco realmente eletrônico. Isso nós estamos falando do final da década de 90, e daí surgiu um projeto muito, muito importante. Eu consegui um espaço importante para posicionar um projeto que foi a base do projeto de criação, entre vários projetos, a rede Banricompras, que é uma rede muito forte lá no Sul. Foi a base de transformação. O banco foi o primeiro a aderir maciçamente assim, e massivamente à questão do Smart Card. Primeiro banco com Linux, em ATMs. Então, uma série de inovações. E primeiro banco a utilizar Smart Card para Internet Banking. Então, todos esses projetos faziam parte de um projeto de banco eletrônico, que transformou incrivelmente o banco. Mas como todo projeto grande e empresa grande, né, às vezes é complicado e chega um certo momento que as questões políticas também começaram a se tornar relevantes. E aí veio a frustração, né, e como toda frustração, eu disse, bom, está na hora de eu tocar meu próprio negócio. Né? Aí vai, né, aquela negócio, vou tocar meu próprio negócio, e é com aquela experiência incrível de empresa grande, de nunca ter vivido o seu próprio negócio, né, eu fui lá, vamos fazer, e aí me juntei com alguns amigos e fomos começando a trabalhar. Dentro daquele conceito de criar uma empresa de automação, e aí eu estava começando a montar aquela empresa, e aí estava trabalhando no banco, aí eu saía às 8 da noite, trabalhava das 8 às 2, 3 da manhã, trabalhava no final de semana, estava começando a fazer meu projeto para poder conseguir abrir minha empresa, e aí ao mesmo tempo, minha esposa também abriu uma farmácia, também empreendedora, e nasceu o nosso primeiro filho, aí já viu, né? Aí ficou complicado. E aí veio também minhas primeiras 2 idas ao hospital por gastrite. Né? E foi punk. Né? Um nível de estresse absurdo. Né? E daí a gente viu que por mais dedicação que a gente queira fazer, a gente precisa de mais pessoas para conseguir fazer o sonho. A gente precisa tentar equilibrar as coisas. Tem que ter muita dedicação, mas tem que equilibrar. E aí vem uma coisa muito bacana, que eu digo que ela, minha esposa, é minha primeira mentora. Né? Eu fui teu mentor, não, foi minha esposa, porque a gente sempre conversou muito, né? E foi, eu disse assim, olha, tu já abriu teu negócio, eu tenho aqui um emprego, é legal, assim, vamos fazer o seguinte, na época, simultaneamente, a gente deu uma sorte que teve uma mudança em todo o ambiente, e eu consegui retomar o projeto, consegui fazer o projeto ser retomado de novo, e eu disse, bom, está na hora eu vou fechar essa empresa, não vou desistir desse meu sonho, eu vou ter minha própria empresa, mas não vai ser agora. Tu está tendo a tua empresa, vamos tomar essa decisão, eu vou seguir, vou terminar de completar esse projeto, que esse projeto vai ser importante para mim. Né? E foi a decisão acertada, e aí eu consegui implementar, o projeto foi um sucesso, a gente conseguiu fazer com que realmente fosse um projeto que tivesse um grande impacto na empresa, e eu consegui reunir de novo um Dream Team, consegui reunir no banco, um time de primeira qualidade interno, primeira qualidade com apoio externo, e a gente conseguiu realmente consolidar a primeira rede independente do mercado brasileiro. Mas depois que consolidado isso, eu disse, bom, está na hora agora de eu ir para o meu sonho de novo. Né? Então, está na hora de eu buscar, e como tudo, né, assim, eu acredito muito em Deus, né? Eu acho que as coisas, elas têm algo maior, né? A gente não sabe bem explicar como as coisas acontecem, e eu sempre na minha vida, sempre que eu tive alguma coisa, sei lá, não sei explicar, mas as coisas acontecem de um jeito que a gente não sabe nem entender de como é que acontece, né? E aí aquela coisa de juntou a vontade com a vontade de comer, a fome com a vontade de comer, né? Aí eu estava pensando, estava imaginando, eu queria tocar, começando, vou buscar um investidor, vou pensar uma coisa, e não é que me liga, não foi assim, me liga uma pessoa e diz, olha, eu estou aqui de uma empresa que tem um cartão, um tal de Goodcar, e a gente está querendo fazer uma rede, podemos conversar contigo? Eu disse, não pode ser. Se pode, vamos falar, né? E aí começamos a conversar, vai, ele disse, olha, rede dá custo, gente. O que dá dinheiro é botar negócio na rede. Aí eu comecei a falar o que eu imaginava que era o meu sonho. Ele disse, tu tem que falar com os investidores. E lá fui eu falar com a família Stumpf e a família Correia. Né? Pessoas fantásticas que acreditaram em mim. Né? E eu me lembro de um episódio muito engraçado que foi, eu fui lá na fazenda visitar o Ernesto Correia, e aí um empreendedor fantástico, uma pessoa admirável também, um estrategista, um coach. E na conversa com ele, eu fiz meu primeiro pitch. Hoje em dia todo mundo fala que é pitch, mas em 2013 ninguém sabia que era pitch, né? Eu fui meu pitch de venda do projeto. E vou lá, eu falando 2 horas, né? Diz que o cara bom não é o que tem as respostas, mas o que sabe fazer as perguntas, né? E o desgraçado sabia fazer todas as perguntas, onde eram os pontos. O cara parecia não, ele sabia mais que eu onde é que as coisas iam pegar, né? Só que eu estava tão preparado, gente, tão preparado, que
porque eu sabia a resposta para cada coisa, Chegou o final e disse para ele, olha, nós vamos abrir um mercado brasileiro de cartões. Vai ser entre 5 e 10 anos. E nós vamos fazer assim, assado, frito, nós vamos se juntar com algum grande banco e nós vamos conseguir abrir esse mercado e a gente vai crescer em cima de vários negócios eletrônicos até que a gente consiga abrir esse mercado. Eu me lembro que ele deu uma risadinha, mais tarde ele comentou para mim assim, olha, eu não sei se esse cara é um grande empreendedor ou um maluco. Depois ele teve certeza que eram os dois. Entendeu? Ele brinca comigo depois, porque, pô, era tanta determinação, eu falei com tanta determinação que ele disse, esse cara só pode estar muito certo o que ele está querendo fazer, né? Bom, e assim começou a GetNet, né? Nós começamos a empresa em maio de 2003, eu saí do banco, começamos a empresa do zero, gente. Eram eu e mais 8 pessoas, e aí quando eu olho para trás eu vejo que esse é o grande tripé, hoje quando eu falo como mentor e como embaixador em Endeavor, o grande tripé de uma startup, eu sempre digo para todo mundo o seguinte, primeiro, tem que ter um grande sonho sim, mas esse grande sonho tem que vir com um bom planejamento e uma baita disciplina de execução. Hoje estou me entregando meu baita aqui, meu bar, já estou me entregando, meu gauchesco aqui, né? O segundo ponto, gente, é um grupo de empreendedores. Ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue fazer nada grande. E o terceiro tem que ter um investidor engajado contigo, que acredite no sonho, que confie. Esse é o tripé de sucesso. Ninguém consegue fazer alguma coisa se não tiver esse processo. E foi fantástico isso para mim, porque eu tive um coach do Ernesto, tive umas ideias maravilhosas do Guilherme, então, quer dizer, pessoas que foram muito importantes nisso. Mas daí, como todo grande negócio, ele passa por vários momentos muito bons, né? Como eu disse antes, trancos e barrancos, grandes momentos também não tão bons assim, né? E aí, nesse crescimento, a gente teve várias coisas muito bacanas, muito interessantes, que foi, a gente se posicionou primeiro com uma rede dos excluídos, né? Como a gente não tinha Mastercard e Visa, a gente tinha que ser a rede de todos os demais cartões, então a gente tinha lá 27 cartões. Só que é o seguinte, a gente viu que tinha um negócio bacana, que tinha um tal de recarga de telefonia, que o pessoal pegava um cartãozinho em 2013 e tinha que raspar. Pouca gente sabe, mas nós é que acabamos indo empresa por telecomunicação, por empresa de tele por tele, para convencê-las a fazer com que o negócio de recarga fosse eletrônico. A gente comprou 2.000 cartões, raspamos os cartões, botamos dentro dos sistemas, pegamos um POSzinho, fomos tele por tele para convencer os caras. Moral da história. Depois de 7 meses, a gente estava em todo o Brasil. E depois de 1 ano e meio, a gente já movimentava mais de 3 bilhões. Chegamos a movimentar um ano mais de 4 bilhões de reais somente em recarga de telefonia. Era mais de 30% do mercado de recarga de telefonia. Isso foi o propulsor para que a gente tivesse dinheiro para fazer o grande negócio, o grande salto, que era conseguir realmente alguém que pudesse acreditar na gente, que pudesse acreditar que essa rede tinha condição, né? Mas daí, gente, veio uma coisa que a gente não esperava, né? Nem nós, eu acho que todo mundo, né? Que é a crise de 2008, 2009. E nós ali investindo pesado, investimento pré-operacional enorme, e nossas margens reduzindo pela metade, né? E aí veio aquela crise, nossa, o que a gente faz? E aí veio de novo aquele momento importante em que, do investidor acreditar no sonho, dos empreendedores acreditarem no sonho, e a gente ter muita disciplina, muito trabalho. Nós vencemos esse processo. Eu acabei buscando um coach externo, né? Para me ajudar, para poder... Tinha que debater o processo. E daí veio uma frase, gente, que me acompanha desde esse momento de crise, sempre que me ajudou em muitos momentos, que é: pense em, trabalhe para, mas não conte com. Tudo tem que ter plano B, gente. Tudo tem que ter plano B, plano C. Né? E eu uso isso direto a partir de então. Nunca mais eu fui pego de surpresa. Nem tanto surpresa assim, porque crise mundial ninguém pega, mas tem que estar preparado para todas as situações. E aí vem um momento bem importante, porque quando a gente quer fazer uma coisa, imagina, a gente queria brigar com só uns caras pequenos, né? Bradesco, Banco do Brasil, né? Itaú, né? Então eu brinco com o pessoal que para poder brigar com gente grande, eu tinha que trazer um irmão mais velho, né? E aí a gente foi negociar com a HSBC, negociar com o Citi e fomos negociar com o Santander. E nós encontramos no Santander um espaço de alguém que tinha vontade de querer realmente competir, abrir o mercado, e fechamos uma grande aliança com o banco, né? Mas quando eu falo aliança com o banco, gente, esse é um negócio que muitas pessoas pensam, pô, parceria, né, se faz entre empresas. A parceria se faz entre pessoas. Se não tivesse do outro lado um cara chamado Mário Canteiro, esse negócio não teria acontecido. Ele era diretor mundial de inovação e adquirência do Banco Santander, e esse foi um cara que acreditou na gente. E mais interessante, ele acreditou nas pessoas que estavam tocando a operação.
E foi engraçado porque a gente passou por vários momentos de situações muito difíceis, e se não fosse essa confiança e respeito mútuo que a gente adquiriu, a gente não teria, em Santander não teria hoje uma grande empresa nas mãos deles, e a gente não teria conseguido fazer com que esse projeto tivesse acontecido. Mas eu trago de novo uma coisa que eu brinquei, que é o meu segundo day one, né, que é um almoço que a gente fez em Madrid. Né? Nós estávamos lá tocando o projeto, já estava a 1000, e aí o Banco Santander me compra o Real. Não sei se todo mundo sabe, mas o Real tinha participação na VisaNet, que era com a gente queria concorrer. E eu disse, ferrou. Agora foi pro saco. Né? E eu já estava naquela, qual é o meu plano B, com o meu plano C, eu já estava naquela pensinha, trabalho para não conte com, né? Já estava com aquele negócio. Bom, daí nós fomos lá para Madrid. Aí nós no almoço, um vice-presidente do banco chega para nós e me diz o seguinte, chega na verdade para o Ernesto, né? Chega para Ernesto, por que vocês acham que a gente deve fazer parceria com vocês e não continuar na VisaNet? Aí o Ernesto olha para mim e diz assim, ele que tem que explicar, né? E voltou para mim, e vou eu para o meu segundo pitch, né? E vou eu lá com 1 hora em espanhol, já estava craque, né, de espanhol, já imagina, mais de 20 vezes em Madrid, e vai lá explicando. Num certo momento eu vim com aquela história do cachorro do elefante, né? Eu disse, para que ser o rabo do elefante se tu pode ser o cachorro, e o cachorro mais rápido pode morder a pata do elefante? Quando eu falei, eu disse, fiz cagada. Não pode usar termo técnico aqui, né? Pode usar, né? Então, assim, fiz cagada, né? Então, assim, não tinha que fazer essa brincadeira inadequada, e o cara deu risada. E eu disse, né? E ele brincou depois, não, tu sabe que a gente pensa assim, a gente quer crescer, a gente quer avançar no Brasil, e é importante a gente poder ter esse processo, e depois disso aí a gente conseguiu trabalhar super bem, e a gente abriu, em março de 2010, abrimos em conjunto o mercado brasileiro de cartões. Né? Essa parceria Santander e GetNet foi decisiva para a gente forçar o mercado a abrir. E quando a gente olha assim, esse projeto, a empresa cresceu um monte, a gente chegou a ter 2.700 colaboradores diretos, né? A gente, na época que tinha uma participação muito grande, o banco chegou e disse, olha, essa parceria estratégica, a gente precisa ter um processo com maior domínio, e fez uma oferta de aquisição, e a gente tinha desenvolvido uma grande parceria junto, tinha uma grande confiança estabelecida, e ela foi uma coisa que praticamente natural nesse processo, e aí a gente acabou realmente se concluindo para um processo de aquisição da operação, mas sempre fica aquela coisa, né, gente, aquela empresa que a gente cria, tem aquela sensação, né, de, estou perdendo o filho, né? Estou perdendo a filha, não sei bem como é que é, se era um espanhol, não era um espanhol que tinha, acho que estava. E daí, mas ficava com aquela sensação, né, mas uma sensação de orgulho muito grande de que aquilo era o fruto e a consequência de uma grande parceria. Mas eu acho importante comentar que teve uma coisa que eu falei que foi muito importante, que foi o seguinte, dessa empresa, vocês têm que cuidar de 88 pessoas. Eu fiz uma listinha para o banco, mandei para o banco uma lista de 88 pessoas chaves. Aquelas eram as lideranças empreendedoras que faziam os 2.700 empregados, colaboradores e dedicados, todos merecem toda a atenção. Mas esses 88 são chaves para o sucesso da companhia, porque eles têm o que eu gosto de chamar de CV, que é coeficiente de viração. Que empreendedor não tem currículo, né? Assim, porque às vezes vem um cara com um currículo enorme, né? Eu brinco, é que nem crocodilo, né? Com boca grande, braço muito pequenininho, né? Botar a mão na massa, né? Não vem, né? E o que é o currículo crocodilo, né? Boca grande, né? E o cara que também adora pular, né? O saltador, né? Que pula de emprego toda hora, não dura um ano numa empresa. Né? Então esses dois, para mim, eu pego, já olho, já corto, né? E aí, esses caras que tinham coeficiente de viração foram fundamentais, porque eles foram chaves para a construção da companhia. Né? E não tanto foram chaves, né, que eles realmente construíram e ajudaram, se dedicaram, e poderia dar o nome de diversos deles, não posso deixar de não falar do Christian Cavalheiro, foi um braço direito, um cara que foi fantástico, um cara que ajudou a construir esse projeto. Mas, fechado esse projeto, agora qual o próximo? Né? Porque o empreendedor é aquele cara inquieto, né? Aquele cara que tem determinação, ele tem que ser um empreendedor serial. Né? Então, o que tu vai fazer? Vou inventar de novo. O que tu vai inventar? Sozinho é que eu não vou inventar de novo. Né? E aí veio a Forol. Né? Em 2015, eu olhei assim, eu não queria criar mais do mesmo, melhor digital. Não queria ser mais uma startup a ser criada no mundo para poder competir com a economia real, porque eu disse que eu queria construir alguma coisa. Né? Às vezes a gente vê as startups, parece que às vezes as pessoas têm aquela sensação de meio ruim, às vezes, eu quero entrar naquele mercado, quero destruir esse mercado. Eu disse, gente, não dá para a gente construir. Né? Então, lá em 2015 eu fiquei pensando, fui Silicon Valley, fui lá, vi que
estava criando uma ideia muito importante de criar uma ideia de plataforma. E disse, pô, vou fazer um negócio diferente. Eu vou fazer um negócio para ajudar. Se o Brasil tem 97% da economia é real e só 3% é digital, vamos já ajudar essas 97% da economia real a se tornar digital, né? Então, daí surgiu a For All em 2015. E aí a gente, eu digo assim que a gente estava realizando aquele sonho lá de 98, de poder ver toda aquela transformação, de poder fazer eu juntar aquela coisa que eu vi há 20 anos, quase 20 anos atrás, a poder estar fazendo de novo. E é claro, não podia ser diferente. Eu trouxe de novo várias pessoas que já tinham empreendido comigo, a gente começou a montar esse projeto, eu e o Ricardo Galho, grande amigo, grande parceiro. Juntamos junto o Fábio Turuta, juntamos junto o Manuel Cardoso, né? O Fábio foi meu braço, o Ricardo, cara de inovação, o Fábio, cara de adquirência, o Manuel, o cara que montou a operação de recarga. E a gente começou a montar um novo negócio junto, a empreender de novo, né? Se juntaram esse projeto naturalmente. Acabei convidando o Mário Canteiro para ser conselheiro da empresa. E se juntaram o Fernando Stein, um empreendedor muito bacana, Rafael, Bica, poderia dar o nome de um monte de pessoas que juntaram esse processo. Para fazer o quê, gente? Engajar pessoas, né? E aí, uma coisa que eu acho importante comentar com vocês, que é, muitas vezes o pessoal, tu foi fundador disso, fundador daquilo, eu até não queria usar esse termo, até quando o pessoal, na verdade, a pessoa acaba usando esse termo, mas às vezes quando a pessoa me pergunta, pô, cara, como é que tu fundou tal empresa? Eu disse, isso não é correto, isso não é legal. De verdade, de coração. Eu acho que eu não sou fundador de nada mesmo, eu sou um engajador de fundadores. Eu acho que o cara que é empreendedor é o cara que tem a obrigação e a liderança de poder engajar as pessoas e fazer com que todos realmente se sintam donos da empresa, né? Que possa dividir esse processo, possa engajar pessoas, né? Porque se eu acredito que ninguém faz nada sozinho, isso tem que ser o processo. E para finalizar, pessoal, eu queria dizer para vocês assim que a gente tem que ter uma agenda positiva. Eu queria convidar todos os empreendedores aqui a que a gente tivesse uma atuação diferente em relação ao nosso país, que a gente seja menos omisso, né? Que a gente acabe com essa história do empreendedor que fica só esperando pelo governo, esperando benefícios de governo para poder crescer. Tem que ralar, gente, tem que trabalhar, tem que ter uma agenda positiva, porque a gente tem que se engajar para fazer da nossa ilha Brasil uma ilha diferente, uma ilha que a gente possa acreditar para ter um futuro melhor para os nossos filhos, diferente das realidades que a gente está vendo por aí. Obrigado.